Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto está uma bênção, irmão. Aproveite, adore, exalte ao nome do Senhor, seja renovado. Glória a Deus, não perca a oportunidade de adorar ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu convido aos irmãos para que abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. E assim nós lemos: o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entretanto o anjo onde ela estava entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra que eu quero trazer para a igreja essa noite, comecei a meditar sobre isso já na sexta-feira, que nós tivemos um feriado nacional, e esse feriado é alusivo pela lei ao feriado da padroeira do Brasil. E o que eu queria trazer na meditação da igreja sobre essa palavra, nós vemos, eu trouxe aqui uma parte um pouco histórica, que lá em Atos dos Apóstolos, Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele disse para os seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém até receberem a promessa do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce e batiza ali aqueles irmãos que estavam reunidos em nome de Jesus, e ali inaugura-se a igreja primitiva. Então nós temos o início da igreja de Cristo, após a sua morte e ressurreição, com a descida do Espírito Santo, porque Jesus disse para os seus discípulos: olha, depois que ele morreu e quando ele ascendeu aos céus, não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos do alto. E eles estando ali orando, aquela passagem que nós conhecemos como o dia de Pentecostes, eles foram batizados, e ali surge a igreja primitiva. E qual que é a importância que a gente tem que saber do nascimento da igreja primitiva? Porque irmãos, eu vim de uma família católica, e as pessoas que são católicas acham que o catolicismo é a origem do cristianismo, quando na verdade não é isso, irmãos. O catolicismo, embora ele seja uma religião cristã,
ele não é a religião inicial do cristianismo. O cristianismo surgiu com a igreja primitiva, surgiu com os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João, Lucas, Mateus, pregando o evangelho. Glória a Deus. E após a morte de Jesus, os irmãos bem sabem que o Império Romano era quem governava a região de Jerusalém. E o Império Romano era um império politeísta, que servia a vários deuses. E além de servir esses vários deuses, que era baseado na mitologia grega, eles também adoravam ao seu imperador. Eles adoravam a César. Mas os cristãos da igreja primitiva não adoravam outra coisa, ou outra pessoa, ou outro Deus. Eles somente adoravam a Jesus. Glória a Deus. E por essa adoração a Jesus é que eles foram perseguidos. E por isso que os nossos irmãos da igreja primitiva foram mortos ao fio da espada, foram entregues às feras no Coliseu e nos centros de eventos de Roma, foram enforcados, foram ali crucificados, foram queimados vivos, glória a Deus, para pregar o evangelho de Jesus. Então isto é o que fez Roma com a igreja primitiva, glória a Deus. Então nós temos que relembrar isso, glória a Deus. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito destruiu Jerusalém. Então quem destruiu Jerusalém e o templo também foi um imperador romano, glória a Deus. Aí no ano de 302 depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Alguns falam que foi uma conversão política, porque crescia muito o cristianismo em Roma, e ele queria apaziguar as rebeliões. Mas fato é que em 312 surge o embrião da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas veja que a Igreja de Cristo já estava na terra desde aquele dia em que o Pentecostes desceu. Glória a Deus. E eu vou explicar onde eu quero chegar para os irmãos. Quando surgiu a Igreja Católica, ela foi formulada, tem várias teses e tal, mas instituiu-se o papado, que era uma autoridade central, onde todas as demais autoridades eclesiásticas tinham que seguir os dogmas do Papa, aquilo que ele colocava além da Bíblia, que era formulado ali como uma doutrina daquela religião. E no ano de 431 depois de Cristo, foi quando foi instituído o culto à Virgem Maria. Eu pesquisei isso. Então veja que de quando Jesus morreu e quando surgiu a igreja primitiva, não havia o culto à Virgem Maria. Glória a Deus. Esse culto foi instituído somente no ano 430 pela Igreja Católica Apostólica Romana. E no Brasil, pela lei 6.802, de 30 de junho de 1980, foi declarado feriado nacional no dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Eu estou lendo aqui o que está na lei, não que ela seja a minha senhora. Glória a Deus. Então, o Brasil tem um feriado, irmãos, que foi sexta-feira, que é um feriado atribuído a Maria, mãe de Jesus. Para mim, na minha visão leiga, essa lei é inconstitucional, porque ela fere o princípio do Estado laico, ou seja, você não pode obrigar ninguém a cultuar uma divindade ou um Deus. Então, para nós que somos cristãos protestantes, este feriado aqui é um feriado alusivo ao Dia das Crianças, e eu creio que os nossos parlamentares estão trabalhando para retirar essa nomenclatura de Dia da Padroeira do Brasil. Glória a Deus. Porque nós cristãos protestantes, nós não cremos na Virgem Maria como da forma como eles creem, os católicos, que é prestando um culto de adoração. Aí nós temos em 1500, portanto vejam, mais de 1000 anos depois, que o culto começou à Virgem no ano 430, somente em 1517 é que houve a Reforma Protestante. Portanto, mais de 1000 anos em que a Igreja Católica Apostólica Romana ela cultuou a Maria de uma forma profanando o culto.
idolatrando o culto, porque nós viemos aqui, como a irmã bem cantou, nós viemos adorar a Jesus, nós viemos somente adorar, somente engrandecer, somente a louvar a Jesus, glória a Deus, e não a Maria, que é a sua mãe carnal. Aí no ano de 1517, na Alemanha, por meio do monge Martinho Lutero, surge a Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante que Martinho Lutero fez contra a venda de indulgência na Igreja Católica é que deu origem ao protestantismo, que é essa a nossa fé. Nós viemos desse protestantismo, que são contra os dogmas da Igreja Católica. Quais dogmas? Nós não adoramos a santos, nós não adoramos a Maria como mãe de Deus. E eu fiquei bastante nervoso para falar sobre isso daqui, irmãos, porque é uma coisa muito séria. É uma coisa que envolve o Brasil. E nós estamos orando pela nossa nação e dizendo que a nossa nação é do Senhor Jesus Cristo, mas na nossa legislação está escrita que a padroeira do Brasil, como fala a lei, é Nossa Senhora. Então nós temos que repudiar isso, irmão, nós temos que lutar contra isso, porque nós somos crentes em Jesus Cristo, glória a Deus, a nossa fé é em Jesus, e nós cremos que o Brasil é do Senhor Jesus. Quando nós lemos lá em Isaías, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus pecados, eu sararei a terra. Quem sarará a terra? É Jesus, é Deus, não é a Virgem Maria. Então eu senti, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu fiquei com muito temor, porque aqui nós temos um embate que dura milhares de anos, irmãos, e a Igreja Católica, para quem não sabe, ela tem muito poder, ela teve muito mais poder, mas ainda tem poder, glória a Deus. Mas aí eu quero rebater essa tese que a Igreja Católica fez sobre a adoração à Virgem Maria. E rebater de que forma? Rebater com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque aqui nós pregamos, como o pastor bem disse, a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para pregar crenças pessoais. Nós não estamos aqui para ouvir políticos falarem. Mas nós estamos aqui para ouvir a verdadeira palavra de Deus. E é por isso que eu quero que os irmãos leiam comigo lá no capítulo 3 de Marcos, do versículo 31 a 35, onde fala da família de Jesus. Eu vou ler aqui para adiantar. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Quem é a mãe de Jesus? Maria. E estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram para Jesus: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto deles, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Sabe o que está falando aqui, ó? Maria é uma santa serva de Deus, mas ela não tem nenhum tipo de divindade. Ela é uma mulher como outra qualquer, que me serve e que me adora, mas ela não tem parte na divindade de Deus. Glória a Deus. Ainda sobre esse mesmo raciocínio, eu convido os irmãos para que abram lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e 28, do Evangelho de Lucas, no capítulo 11. A blasfêmia dos fariseus começa assim no versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxesse e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. Ele disse aqui mais uma vez: Maria não tem divindade, Maria não tem nada a ver com a relação que eu tenho com o Pai. Ela simplesmente concebeu porque eu, para ser feito na forma de homem, necessitava ser encarnado por meio de uma concepção humana. Mas a concepção não foi entre um homem e uma mulher, foi entre o Espírito Santo que visitou a Virgem. Por isso uma concepção divina. Mas Maria não tem nada de divino. Jesus falou novamente aqui. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós que somos crentes em Jesus Cristo, que somos protestantes, eu não estou aqui para criticar
a Igreja Católica. Eu não estou aqui para ofender a Igreja Católica, muito pelo contrário, nós temos que derramar o amor, nós temos que pregar o amor. Lá em Zacarias está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então pregue a Jesus. Chegue para um católico, fale para ele esses versículos e fale: olha, irmão, não é bem assim. É somente Jesus que tem poder. Maria não tem poder nenhum. Maria não pagou preço. Maria foi serva. Mas nós não podemos também simplesmente martirizar Maria, querer chutar santo, quebrar santo. Para com isso, irmãos. Maria foi uma serva de Deus, uma mulher bem-aventurada, como são as nossas irmãs aqui, que fizeram a obra na época de Jesus, e por isso ela foi eleita para receber a maior bênção que alguém poderia receber no nascimento de Jesus. Ela carregou Jesus no seu ventre, mas ela não tem nada de divino, por isso nós não devemos adorá-la. Glória a Deus. Eu vi uma vez uma pesquisa, até procurei, mas não pude trazer, que no norte e no nordeste fizeram uma enquete sobre quem é a primeira pessoa ou divindade que o nordestino e o nortista clama numa dificuldade. Sabe quem foi a primeira pessoa que apareceu na lista lá? Padre Cícero, pastor. Padre Cícero, que foi um padre da Igreja Católica lá do estado de Ceará, se não me foge aqui. Depois, Ave Maria, e por terceiro lugar, Jesus. Qual que é o problema disso? Você clamar a essas pessoas antes de clamar Jesus. Você não entendeu o Evangelho. Porque no Velho Testamento, para se chegar a Deus, era somente por meio do sumo sacerdote, que entrava nos santos dos santos, no local santíssimo, e oferecia ali um sacrifício a Deus para esconder o pecado de todo o povo de Israel. Mas quando Jesus provou do vinagre na cruz, ele entregando o seu espírito, ele disse: está consumado. E nesse mesmo momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Glória a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que eu e você, pelo sacrifício de Jesus, nós temos acesso direto ao trono de Deus. Então nós não precisamos clamar para que Ave Maria interceda por nós, não precisamos clamar para que Padre Cícero interceda por nós, não precisamos clamar para São João, Santo Antônio, São Benedito. Nós clamamos a Deus por meio do sangue de Jesus, porque é Ele quem pagou o preço por nós, é Ele que nos remiu do nosso pecado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós não temos que pedir favor para a mãe de Jesus, falar: Maria, pede lá para o seu filho Jesus rogar por nós pecadores. Não, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós prostramos-nos ali no nosso quarto, que é um local onde você tem comunhão reservada com o seu Deus, e ninguém está te vendo. Fecha a porta do seu quarto lá, querido irmão, dobra o seu joelho e fala: querido Pai, no nome do Filho amado Jesus Cristo, eu me chego perante a sua presença, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que o Senhor é Deus. Aleluia. E ali você clama, e o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, ele vai rogar por vós, ele vai interceder por vós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Essa é a nossa fé, esse é o nosso credo. Então nós temos que estudar e entender isso, irmãos, porque quando eu me converti do catolicismo, eu era um católico, segundo o pessoal diz, não praticante, mas eu não entendia, e eu precisei estudar para entender isso, porque as missas católicas não ensinam o Evangelho, não pregam o Evangelho verdadeiro. Então nós temos que pregar o Evangelho e chegar para esses irmãos e explicar a palavra. Glória a Deus. E os santos? Nós cremos em santos? Como eles creem? Não. O pastor bem disse aqui. Quem são os santos da igreja? Os santos da igreja estão aqui, ó. Santos e santas, aqueles que são salvos. Glória a Deus. Aqueles que morreram esperando a Jesus e na sua volta vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados no céu e iremos participar das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E haverá aqui uma grande tribulação. Depois dessa grande tribulação virá novamente Jesus
com milhares dos seus santos, é o que está lá na epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 14, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Sabe quem são esses santos aqui? É aquele que morreu crendo que Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que foi arrebatado crendo que Jesus Cristo é o Senhor. Esses são os santos da igreja, não são aquelas imagens que você vê na igreja católica. Glória a Deus. Nós não adoramos homens, nós adoramos o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Paulo estava pregando ali com Barnabé, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, no versículo 15, quando ele anunciou o evangelho em Sicônio, me falha aqui o nome da cidade agora, alguns homens vieram e quiseram adorar a eles, e eles se humilharam e rasgaram as suas vestes e falaram: nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Então Paulo não permitiu que ele fosse adorado. Por que a igreja católica faz lá uma imagem de Paulo e as pessoas vão lá e adoram a Paulo, praticam a idolatria, sendo que o próprio Paulo falou que não era para fazer isso? Eles estão corrompendo a palavra, eles estão corrompendo a adoração. Glória a Deus. Ainda em Atos dos Apóstolos capítulo 10 e versículo 26, quando Pedro desce na casa do centurião Cornélio, quando ele lá chega, Cornélio era romano, Cornélio vê Pedro, que era um homem de Deus, ele se prostra para adorar Pedro. Pedro fala o quê? Levanta-te que eu também sou homem. Ou seja, não adore homens. Nosso pastor é uma bênção, um homem de Deus, é o anjo da igreja, mas não adore o pastor, adore a Deus. Glória a Deus. Adore o Filho de Deus, Jesus Cristo, não adore homens. A nossa Bíblia não autoriza nós adorarmos homens. Temos aí candidatos que estão se levantando e prometendo trazer resoluções para o nosso país. Não quero falar de política, mas não adore esses candidatos. Não deposite a sua fé em homens, não deposite a sua fé em candidatos de partido A, de partido B. Adore a Deus. Aleluia. Quando o apóstolo João ele foi arrebatado e teve a visão do Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 9 e 10, ele viu aqueles que vieram participar das bodas do Cordeiro. E o anjo disse para ele: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue. Aí o apóstolo João, sabe o que ele fez? Ele lançou-se aos pés do anjo para o adorar. Sabe o que o anjo falou para ele? Mas ele me disse: olha, não faças tal. O anjo falou: eu sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aleluia. Adora a Deus. O anjo falou para ele lá na visão que ele teve do céu, da Santa Sião: adora a Deus. Não adora anjo, não adora homem, não adora Maria, não adora os discípulos, adora Jesus Cristo, Senhor. Ele pagou o preço. Aleluias. E quem é que foi Jesus? Quem é que foi Jesus? Eu também não sabia disso. Evangelho de João capítulo 1 versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Glória a Deus. E ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo sempre esteve ao lado de Deus, irmãos. É a trindade divina, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas distintas que se fundem em um. Eu não sabia, mas a igreja católica tentou criar, pastor, o senhor deve saber, a quarta pessoa da divindade, que seria a mãe Deus, colocando a Maria lá em cima, na mesma posição que Deus. Quem foi que tentou ocupar o lugar de Deus? Quem tentou em seu coração colocar o seu trono acima do trono de Deus? Portanto, irmãos, aqui não. Essa igreja aqui, nós aprendemos com a igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos capítulo 2. E graças a Deus por uma reforma protestante que nos livrou do culto idólatra da igreja católica apostólica romana. E esse evangelho que chegou aqui há 100 anos atrás pelos nossos irmãos missionários americanos, ainda continua sendo pregado do jeito que ele era pregado na igreja primitiva. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez pode ser feito. Glória a Deus, adore a Jesus. Esta é a palavra que eu tinha para a igreja essa noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.